a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há. O Abaú está de volta, é uma satisfação estar em sua companhia. Nosso Pai Oxalá, na personalidade de Jesus, disse-nos que a fé remove montanhas, que tudo pode aquele que tem fé. Assim nos deu a chave do mistério por trás do extraordinário. Você já pensou na importância da fé para a Umbanda? O que pode um médium de fé? É sobre isto que vamos falar nesse vídeo. Me acompanhe. Dizia o filósofo Blaise Pascal que a existência de Deus não pode ser provada pela razão. Ele acreditava que a crença em Deus nos chega por meio da intuição. Bem, eu penso que a crença em Deus, mais do que intuição, nos é instintiva, ou seja, faz parte da natureza humana, está dentro de nós como uma força primária. Mas há quem tenha maior ou menor consciência da fé. Quando inconsciente, eu diria assim, sonolenta, a fé fortalece a confiança em si própria e se revela no âmbito dos interesses da vida material. Mas quando consciente, diria assim, desperta, a fé direciona a nossa alma para algo maior, nos remete à realidade do espírito, favorecendo muito a nossa mediunidade. Minha avó, que foi média inspirada, dizia que o que nos leva a orar, mais do que os benefícios que proporciona, são as delícias da oração. Claro, ela não referia à oração distraída, aquela oração formal, ela referia à oração sincera, sentida, aquela oração que se conecta fortemente às vibrações do mais alto. Essa fé em tom maior é uma conquista do espírito através de sua experiência ao longo dos séculos, das encarnações. Sim, a dor que todos nós maldizemos, além de despertar capacidades, nos remete à realidade do espírito. Eventos dramáticos atropelam a resistência imposta pela razão, desviando nossa atenção para o lado espiritual da vida. Sendo assim, Aristóteles tinha razão ao dizer que tudo que nos acontece tem um evento anterior como origem, e com a fé não é diferente. Mas se a dor tem sua utilidade para despertar a fé, podemos ampliar o seu quantum pela reflexão. O filósofo David Hume defendia que a reflexão nos leva a imaginar a relação entre causa e efeito. Outro filósofo, Kant, compreendia a causalidade como uma pressuposição de como um evento causa o outro. Foi pela causalidade que Newton, mais tarde, iria compreender que todos os fenômenos naturais estavam interligados. Então vamos pensar juntos. Se a ciência nos diz que pela pressuposição e pela imaginação podemos compreender a relação entre eventos, do mesmo modo, não poderíamos dizer que pela pressuposição e imaginação podemos reconhecer Deus como causa por trás de todos os fenômenos que observamos? Vamos um pouco mais adiante, pensar em como isso se realiza na prática. Newton, ao ver a maçã cair da árvore, pressupôs leis naturais. Einstein, observando o mecanismo de um relógio, imaginou a relação entre o tempo e o espaço. Se assim aconteceu, não poderíamos, refletindo a vida, imaginar ou pressupor Deus por trás de tudo o que acontece? Bem, meus amigos, isto é tão natural em nós que, desenvolvendo nosso intelecto, nosso afeto, estamos a ampliar a nossa consciência todos os dias. Assim, clareando a nós próprios, passamos a reconhecer a claridade no mundo e nos tornamos então melhores. Olha, nesse exato momento em que conversamos, astrofísicos curiosos estão observando fenômenos cósmicos, pressupondo e imaginando suas causas. É um processo que ocorre pela racionalidade. Sim, nós também, observando o nosso cosmos, pressupondo, imaginando, podemos ampliar o nosso entendimento e expandir a nossa fé em Deus. Bem, eu penso assim, a intuição faz o homem imaginar, pressupor algo além da matéria, nos desvelando realidades que não podem ser vistas. Não precisamos, como Tomé, ver para crer. A fé, expandindo-se pela razão, nos faz enxergar as dimensões do sagrado. Então, é com os olhos do espírito que a gente concebe a existência de Deus, Olorum, Zambi ou Tupã. É através de nossa sensibilidade que a gente sente as vibrações dos orixás, mantendo as vibrações que sustentam o trabalho nos terreiros.
Quem não se lembra do nosso pai Oxalá, que quando esteve na terra encarnado como Jesus, ao passar por uma figueira a repreendeu? Sim, meus irmãos, a figueira estava lá de pé no terreiro, num estado contemplativo, e aí veio Jesus e a repreendeu. Sim, a fé deve ser produtiva, mas se a figueira prescinde de água e adubo para frutificar, o irmão de fé deve regar a própria alma com o orvalho da oração, fortalecê-la com o adubo das boas ações. A fé que não promove mudança de paradigmas, de hábitos, de comportamentos, é a fé da figueira seca, é a fé sonolenta que ainda não despertou. Sabe, meus irmãos, eu estou gravando esse vídeo para lembrar que o médium que cultiva a fé num tom maior, conforme seja seu desejo, ele vai criando ondas mentais de um influxo fluídico poderoso, que alcança as mais altas dimensões espirituais. Então, nesse momento, se forma uma corrente imediata com os agentes da luz, em correspondência à vontade do médium. Sim, boa parte dos males humanos são causados por maus fluidos que somente fluidos melhores são capazes de neutralizar. Daí a importância dos médiuns de fé nos terreiros. Meus irmãos, os médiuns podem muita coisa, mas o médium de fé, ele pode sempre mais. Olha, se vocês pararem para pensar, vão perceber que o cultivo da fé é tão importante que não há terreiro que não conserve a imagem do Cristo na mais alta posição no PG. Está lá para nos lembrar do trono da fé, regido por Oxalá, pois é a fé a essência que perfuma o trabalho da caridade na Umbanda. Quanto mais fé, mais amor, mais potência fluídica, mais benefícios. Por isso, mantenha sua fé ativa através das orações, dos bons pensamentos e das boas ações. Creia nisto, meu irmão, firmemente. Abraços. Gostou do vídeo? Dê um like, inscreva-se, compartilhe, ajude o Abaô a levar a sua mensagem a outros irmãos de fé. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza